Bom dia, estão me ouvindo? Ok, essa manhã então, eu achei na verdade que ia ter um pouco menos de tremor, por a gente não estar presencialmente, fisicamente juntos, né, mas eu acredito que o zelo pela palavra me deixou de igualmente tremor, né, mas é com muito temor que eu venho aqui diante dos irmãos para estar trazendo, né, a palavra da parte de Deus. Vamos orar antes da gente continuar. Senhor Deus, é com muita gratidão que a gente pode se chegar diante de Ti, com muita gratidão, principalmente pelo sacrifício de Cristo, que permite que a gente possa estar tendo essa vivência de corpo, de igreja, mesmo em meio a essas circunstâncias, porque a gente entende que a igreja não é um espaço físico, mas realmente é o conjunto de irmãos, é o conjunto de pessoas que buscam com o mesmo coração a Ti, buscam a Tua face, Deus. Peço para que nessa manhã a tua palavra esteja encontrando solo fértil em nossos corações, Deus. Que ela possa estar crescendo, frutificando e multiplicando, Deus, com o poder do teu Santo Espírito, Pai. Seja nos conduzindo nesse momento, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de propor a gente explorar o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, se os irmãos puderem abrir para acompanhar. Talvez a divisão não fique tão bonitinha como nos versículos, né? Mas eu peço para que os irmãos tenham aberto para poder acompanhar, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui na NVI. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, esse pequeno trecho faz parte da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era considerado um filho para Paulo, né? Então, nessa carta a gente encontra todo esse carinho de Paulo, mas também a gente encontra um conjunto de instruções que Paulo dá a Timóteo, né? E não fica claro se essa carta foi uma resposta, se Timóteo enviou alguma carta para Paulo e Paulo respondeu, se Paulo ficou sabendo de como estava a situação onde Timóteo estava e resolveu escrever, mas o fato é que Timóteo estava na igreja de Éfeso e ele estava numa posição de liderança, né? Paulo começa a carta dele lembrando Timóteo da importância dele estar lá, de que ele estava lá para cumprir com o chamado dele, com a vocação dele de pregar, de ensinar. E é nessa carta que a gente encontra, inclusive, uma das passagens que pelo menos eu ouvi várias vezes por conta de vários eventos de jovem, né? Mas que Paulo fala para Timóteo que ele não seja desprezado, mas que ele, pela juventude dele, né, mas que ele seja exemplo em verdade, em amor e conduta e tudo mais, né. Aqui nessa carta a gente encontra também Paulo descrevendo, né, o que caracteriza um bom diácono, um bom bispo, enfim, né. E esse trecho especial que eu gostaria de observar com os irmãos hoje, né, Paulo começa ele com uma expressão muito interessante. Antes de tudo, recomendo. Dependendo da versão, você vai encontrar, antes de tudo, exorto, pois. E o que ele recomenda? Né? Ele recomenda que Timóteo ele faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça. E é interessante pensar que a gente costuma juntar, né, súplicas, orações, intercessões como uma prática só, né, a prática da oração. Mas o fato de Paulo separar me encorajou também a querer explorar um pouquinho, né. Então, apesar da gente entender, isso é muito comum, né, a gente colocar para Deus como uma prática só, e até faz sentido, né, se a gente pensa numa oração que a gente faz pelo alimento, geralmente a gente começa com uma oração a Deus, falando, Deus, obrigado pela tua graça, que se manifesta através desse alimento. A gente apresenta uma petição, né, uma súplica, Deus, que esse alimento me satisfaça, que esse alimento me sustente, né, e depois a gente acaba lembrando, né, ou dos que estão à nossa volta, ou daqueles que a gente ama, né, a gente
acaba levantando uma intercessão, a gente pede a Deus que a graça que se manifesta aqui nessa casa, nesse lugar, se manifeste nos outros, né? Então é muito comum, é muito difícil a gente separar um do outro, né? Mas só para que a gente entenda direitinho, né, a importância de cada um, né? Quando o Paulo fala de súplicas, aqui tem um caráter de realmente pedido, petição. E aqui, diferente da oração e da intercessão, eu entendo que tem um pouco mais a ver com o pessoal, né? Com meu desejo, minhas necessidades sendo entregues diante de Deus, né? E isso é uma prática bem comum, né? A gente tem esse costume, sim, de fazer, principalmente quando a gente está passando um aperto, a gente começa orando, né, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a graça de Deus, mas também apresentando nossos pedidos, né, nossas dificuldades, seja financeira, seja por saúde, e claro, a gente é sempre exortado a fazer isso com sinceridade, né, acreditando que a gente vai receber, porque Deus é um Pai amoroso e Ele não vai deixar nada faltar. Então a súplica tem esse caráter um pouco mais pessoal, da gente apresentar nossos desejos e pedidos diante de Deus. As orações, aqui Paulo usa uma palavra que no original significa oração a Deus. E diferente da súplica, né, que é um pouco mais do meu pedido, do meu desejo diante de Deus, diferente da intercessão, que a gente entende como a gente pedir, a gente levantar súplicas e pedir e petições por outra pessoa, né? A oração, eu entendo que ela tem um caráter um pouco mais contemplativo. É aquela oração que a gente faz reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a obra, né, de Jesus na cruz. E geralmente a gente usa essa prática para preparar nossos corações, né, para um momento de oração, de adoração. A gente chega diante de Deus quebrantado, fala: Deus, eu reconheço a tua graça, eu tô aqui porque o Senhor me salvou, porque o Senhor permitiu. Às vezes a gente é levado também um momento assim, quando a gente está no meio de um louvor, uma adoração, né, que a gente se sente compelido pelo Espírito Santo a realmente usar aquela canção como uma oração e falar: Deus, eu te entrego toda a glória, isso é o que eu consigo fazer, isso que eu sei fazer, eu entrego diante do Senhor, né? Então, essa oração é mais da gente falar de Deus para Deus. Intercessão, aqui a gente entende como a gente orar por outra pessoa, né? Interessante que o significado dessa palavra na verdade, cruzamento. Mas a gente usa ela, e Paulo mesmo usa, como um sentido de apresentar súplicas, apresentar petições, né? E geralmente a gente entende como intercessão, e isso é uma prática que tem se intensificado mais nesses tempos, né? Mas a gente levantar petições e pedidos não por nós, né? Mas pelos outros, né? E o cruzamento está justamente aí, porque quando a gente entrega para Deus um pedido que não é nosso, quando a gente pede, e geralmente a gente numa intercessão pede para que Deus intervenha, pede para que Deus manifeste o poder dele, pede para que Deus manifeste a graça dele, seja com provisões, seja com livramentos, né, seja com curas, a gente justamente está cruzando a vontade de Deus com a nossa, em favor de outra pessoa. Então, essa é o significado, né, por trás de usar a palavra intercessão, a palavra cruzamento, para colocar como súplicas e como petições por outras pessoas, né? E Paulo, ele conclui nessas 4 práticas com ações de graça, né? E ações de graça, na verdade, eu sinto que a gente às vezes não entende muito bem a intensidade, né? Mas aqui quando Paulo fala de ações de graça, significa que é um coração que é tão grato que resolve agir. Então, é agir gratificado. Mas gratificado por quê? Né? Pela graça de Deus. Então, talvez a gente não faça tanto jus quando a gente pense, não, então eu vou colocar minha gratidão diante de Deus apenas com louvores, apenas com orações, né? E isso fica mais claro quando a gente lê um pouquinho mais para frente, que Paulo exorta a gente fazer essas 4 práticas por todos os homens e pelos reis que exercem autoridade. E essa prática, né, essas ações de graça não é algo muito distante da gente. Se a gente pensa em aniversário, se a gente pensa em Dia das Mães, Dia dos Pais, né, a gente é levado a comprar alguma coisa ou a mesmo fazer, né, a tentar materializar uma gratidão pelo outro, né. Isso é muito comum e para Deus não é diferente. A diferença é que para Deus a gente não pode comprar nada, né? Deus já é o dono de tudo. A diferença é que para Deus a gente não consegue fazer um bolo e mandar para Ele, né? Mas aí que a grande diferença da gente entender que Deus é o alvo
mas que Deus não é a forma como a gente age de maneira gratificada, faz toda a diferença, né? Quando Paulo fala por todos os homens, pelos reis e todos que exercem autoridade, Paulo está dizendo que, bom, súplicas a gente faz para a gente, orações a gente faz para Deus, né? De Deus para Deus. E então, intercessões e ações de graça a gente faz para os outros, né? É demonstrar essa graça que a gente recebeu de forma gratificada pelos outros. Então, o alvo final é Deus, da ação de graça. Mas o meio que a gente faz são os outros. E não é que Paulo não está dizendo só pela comunidade da fé. Paulo realmente está falando de todos. E Paulo estava incluindo as autoridades, né, naquela época, os reis. Né? Eu sei que isso é um pouco difícil, principalmente nos tempos que temos vivido. Né? Mas, apesar de Paulo dar essa importância, né, fala antes de tudo, pratiquem súplicas, pratiquem orações, pratiquem intercessões, ações de graças. Paulo também apresenta aqui uma finalidade. Então, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Apesar de ser uma finalidade, eu entendo que aqui não é exatamente uma motivação. Para mim, não é uma motivação em si, falar a finalidade pela qual eu vou agir com ações de graça, pela qual eu vou interceder, pela qual eu vou orar, pela qual eu vou fazer súplicas, não é para que eu tenha uma vida tranquila, mas aqui eu entendo que é uma consequência, que se a gente pratica tudo isso, a gente vai ter uma vida tranquila, uma vida pacífica, marcada por piedade e dignidade. Agora, irmãos, Paulo não estava querendo dizer que, e eu pensei bastante nisso, né? Eu fiquei pensando, mas se a gente está vivendo tudo isso, todas essas circunstâncias, em que realmente a paz, a tranquilidade é alguma coisa que parece tão irreal, intangível, será que está faltando oração? Será que está faltando súplica? Será que está faltando ações de graça, né? E eu cheguei à conclusão de que talvez sim, mas que eu estava observando do jeito errado, né? Paulo não está querendo dizer que essa tranquilidade, essa paz que a gente vai começar a viver é porque todas as circunstâncias vão começar a colaborar, que tudo vai dar uma guinada total, que Deus vai chegar com uma intervenção divina e tudo mais, mas tem a ver com o nosso coração, tem a ver com como a gente encara tudo isso, como que a gente passa a entender a graça de Deus, como que a gente passa a receber a glória de Deus aqui, assim. E daí em diante, a partir do 3 ao 6, que eu entendo que é a motivação. Então a gente é exortado a praticar, né, essas 4 ações. A gente agora entende que ela tem uma consequência, é uma consequência muito boa, é uma consequência que a gente deve querer ter ela. Né? Mas quando Paulo diz assim, tudo isso aí, toda essa prática, todas essas consequências são boas, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, versículo 3. Agora o 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E aqui, irmãos, eu vejo que é o cerne. Aqui eu vejo que é o ponto principal da gente entender essa passagem. Porque quando a gente entende que só tem um mediador, no único Deus, a gente entende que as nossas súplicas, elas chegam a Deus através de quem? De Cristo. A gente entende que as nossas orações contemplativas, aquela adoração, elas chegam a Deus através de Cristo. A gente entende que as nossas intercessões chegam ao coração de Deus através de Cristo. Que as nossas ações de graça, elas são mostradas para Deus, porque Cristo olha para Deus e fala, olha, aqui está uma ação de graça. É como o pastor Marcelo disse, né? É Deus olhando com os olhos de Cristo a nossa vida. Mas quando a gente entende isso, a gente percebe que talvez a gente esteja encarando de uma forma errada. Né? Às vezes a gente entende a súplica, a oração e a intercessão como um monólogo, como algo que eu simplesmente coloco diante de Deus. Mas se a gente entende que Jesus é o mediador, primeiro que não é diretamente, existe alguém no meio do caminho que vai transmitir essa mensagem. E por que isso muda? Porque a gente começa a abrir espaço
para que Jesus também fale ao nosso coração, para que Jesus molde o nosso coração cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. E agora, como que isso se traduz, né? Eu fui experimentando um pouco disso aos poucos, né? Alguns meses atrás, eu estava à procura de uma peça para o meu computador. Ela não era exatamente barata, eu podia simplesmente comprar, mas ela também não era essencial. Então, o que eu fiz, né? Comecei a procurar por preços em sites de novos, sites de usados, comecei a entrar em contato com amigos, perguntando se eles tinham alguma coisa, e por aí foi. E aquele desejo por ter aquela peça foi aumentando, falei, não, vou orar. Falei, coloquei diante de Deus e orava constantemente, Deus, eu desejo essa peça, eu sei que eu não preciso, mas eu quero. E comecei até, no meio desse discurso todo, começar a inventar algumas desculpas para que Deus me desse aquilo, né? Como se eu pudesse ter um poderzinho de barganha ali, né, com Deus. Irmãos, depois de um tempo eu recebi uma certa quantia em dinheiro. E aquele dinheiro era um pouquinho mais que o suficiente. E o que sobrava, eu falei, nossa, glória a Deus. O que sobrar aqui eu vou doar, vou dar para missões, né? Mas aquilo não estava confortável. Meu coração ali estava incomodado. Eu falei, não, eu vou orar de novo. E a minha intenção, claro, era chegar diante de Deus e agradecer pela manifestação da graça de Deus, agradecer porque Deus ouviu minhas orações e tudo mais. Mas aos poucos, conforme eu fui orando, Deus foi falando, e aqui eu vou parafrasear um pouco, falei, moleque, você sempre fala para os jovens serem fiéis na oferta, serem fiéis na contribuição da missão. Você sempre fala que não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de fidelidade. Você está aí segurando esse dinheiro só porque você quer uma peça. E eu fiquei, Deus, é verdade. Aquilo foi um tapa na minha cara e depois daquela oração eu saí, entrei em contato com duas pessoas e falei, olha, essa é uma quantidade pequena que eu posso contribuir, mas eu quero contribuir para a causa de Deus. E eu, no momento, estou desempregado, então e esse dinheiro vai acabar uma hora, mas eu sei que aquela petição, né, aquela súplica diante de Deus, de um desejo meu, de algo que eu queria, ela abriu espaço para um diálogo, né? Aquilo que possivelmente seria um monólogo no momento que eu fosse comprar essa peça, ela acabou se tornando um diálogo. Então, entender que Cristo é o mediador é justamente entender que há espaço para um diálogo, há um espaço para a gente entender também do nosso coração o que vem de Deus e o que não vem. Tiago mesmo fala que às vezes a gente pede e não recebe. Aliás, a gente não recebe porque não pede, mas quando pede não recebe porque não pede direito. E Cristo tem o poder de revelar isso nos nossos corações. Né? É isso que é entender esse diálogo, né? Quando a gente pensa que Cristo é o único mediador. E quando a gente pensa em oração também, isso parece um pouco menos intuitivo, né? A gente tem no nosso coração, na nossa mente, que a oração a Deus é algo mais contemplativo, é a gente agradecendo, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a obra de Cristo e levantando glórias. Mas, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, e também foi algo que eu vivi, é que muitas vezes eu usava isso, porque a gente tem esse costume, né, de usar isso como uma introdução das nossas intercessões, uma introdução das nossas súplicas, como uma forma de tentar bajular a Deus. Então eu chegava diante de Deus, reconhecia a graça dele, falava: o Senhor é soberano, o Senhor é Deus todo-poderoso, tudo é possível para o Senhor é Pai amoroso. Mas Deus, eu tenho esse desejo, eu tenho esse pedido. Então naquele momento eu entendi que não era uma oração contemplativa, era eu tentando comprar uma graça de Deus de alguma forma estranha. Mas entender que Jesus é o mediador, é entender que o Espírito Santo é quem vai liderar a gente nisso. É que quem vai fazer a gente expressar palavras de adoração, palavras de contemplação, é o Espírito Santo. E que se a gente não é levado a um lugar de humildade, um lugar de quebrantamento pelo Espírito Santo, talvez a gente tenha tentado entrar num monólogo e não num diálogo. Isso é o que significa entender que Cristo é o mediador até nas nossas orações. Porque Cristo que se humilhou, que veio para a Terra, como é que Cristo apresentaria palavras de bajulação para Deus Pai? Então, entender que Cristo é o mediador nos ajuda a ter um filtro de como nós nos portamos. Né? E na intercessão, aqui também a gente tem um coração muito tendencioso. Eu enxergo que a gente, e isso é muito fácil, é muito simples, né, de entender, porque nosso coração ele é super compelido a
a interceder, a levantar súplicas e petições em favor dos irmãos, né? Principalmente daqueles que a gente ama, daqueles que estão à nossa volta. E isso é uma prática que tem se acentuado, glória a Deus, né? A gente tem realmente se ajoelhado, colocado diante de Deus tantas dificuldades, né? A gente tem clamado pela vontade de Deus, pela manifestação do poder de Deus na nossa vida, na vida dos outros, principalmente nesses momentos de intercessão, né? Mas, irmãos, aqui, entender que Cristo é o mediador é entender que não é só uma questão da minha vontade cruzar com a de Deus, mas é de Deus cruzar com a nossa. Não estou querendo dizer que a gente tem o poder de moldar alguma vontade de Deus. Não estou querendo dizer que a gente tem um poder de induzir alguma coisa em Deus. E eu entendi isso quando, nas minhas práticas de oração, e eu tenho feito o seguinte, eu tenho dividido minhas orações nos dias da semana, e de quinta e sexta, especificamente, eu tenho orado pela nossa cidade, estado, país. Então, não é só pelas igrejas, pelos missionários, mas eu também tenho me disposto a orar pelos nossos líderes políticos, né? E com toda essa circunstância, toda essa situação, era uma oração pesada, era uma oração difícil, porque eu chegava diante de Deus cheio de indignação quando eu chegava nesse assunto e falava: Deus, o que está acontecendo? Tanta injustiça, tanta calamidade, tanta coisa acontecendo. Senhor, onde está a sua justiça? E eu clamando pela intervenção de Deus, mas eu não estava entendendo. Isso ficou claro quando num dia meu coração ficou muito pesado. Uma angústia pesou meu coração. E eu fiquei: Deus, por que eu estou angustiado dessa forma? E não era porque eu estava indignado, não era porque eu estava com raiva, mas essa indignação veio para me mostrar que o que eu estava pedindo para Deus era juízo. Que o que eu estava querendo de Deus, a manifestação da justiça de Deus, não era uma justiça de Deus, era uma justiça minha, em cima daqueles com quem eu estava indignado. E me veio uma imagem de que eu estava no meio de todo esse pessoal sendo esmagado pela glória de Deus da mesma forma. E aquilo pesou no meu coração. Eu fiquei: Deus do céu, o que eu estou fazendo? E porque a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade, que todos sejam salvos. Como é que eu tenho a coragem de pedir por juízo para um Deus, para um Jesus que veio por misericórdia, para demonstrar misericórdia? E a partir daquilo, minha oração mudou. Claro que meu coração chega pesado nesses momentos, mas a coisa que eu mais clamo é pela misericórdia de Deus. Porque se a misericórdia de Deus, a graça de Deus me alcançou, por que ela não alcançaria eles? Então, entender que Jesus é o intermédio, né? É o mediador entre Deus e nós, a humanidade, é entender que não é só orar por aquilo que a gente ama, por quem a gente ama, mas é orar por aqueles que também precisam, que também carecem dessa misericórdia de alguma forma. Então, o cruzamento entre a vontade de Deus e a minha é justamente aqui, porque a vontade de Deus é soberana e não a minha. Então, eu vou orar aquilo que Deus quer que eu ore. E dar ações de graças talvez seja um pouco, digo mais fácil, mas a gente também é tendencioso, né? A gente tem a tendência de oferecer graça a apenas aqueles que a gente reconhece que merecem graça, né? Mas o fato da gente ter um filtro para quem merece graça mostra que talvez a gente não tenha entendido muito bem esse intermédio de Cristo, né? Cristo que veio oferecer a graça, a maior misericórdia, o maior amor, deve ser a nossa motivação para a gente também agir com graça. É a gente expressar a graça que a gente recebeu de forma gratificada. E, irmãos, entender que Cristo é o mediador entre nós e os homens, quando a gente olha aqui nas consequências de ter uma vida pacífica, de ter uma vida tranquila. Eu entendi isso uma vez em que eu estava me preparando para lavar louça. Aqui em casa a louça geralmente é minha das refeições. E um pouquinho antes eu estava nas minhas redes sociais, eu me deparei com um vídeo que me deixou muito revoltado. Era uma cena de violência e aquilo pesou no meu coração e eu fui lavar a louça orando. Falei: Deus, o que está acontecendo? Por que tem tanta injustiça? Por que toda essa manifestação de violência? E eu fui repetindo aquela oração com palavras diferentes à medida que eu fui lavando os pratos e tudo mais. E aos poucos eu fui sentindo aquele peso indo embora. Eu fui sentindo realmente uma leveza no coração. E não é porque a minha indignação foi embora. Não é porque aquela situação se resolveu. Mas porque eu entendi que isso, o Espírito Santo foi me falando, que a minha esperança não está nessa terra. A minha esperança é Cristo.
E que eu não devo depositar minha esperança aqui, mas eu devo depositar minha esperança no Salvador que prometeu que vai voltar, que prometeu que está preparando aposentos para a gente. Então, irmãos, entender que Cristo é o mediador, é entender que essa paz não é uma paz que o mundo vai dar, é uma paz que Cristo vai dar. É uma paz que excede todo entendimento, é uma tranquilidade, não porque as coisas vão se resolver, mas porque a gente pode encarar com a esperança de que Cristo é por nós. Essa é a essência de entender Cristo sendo o mediador entre nós e os homens. E entender tudo isso, no final, nos leva a entender que a gente depende desse relacionamento com Cristo. Que muitas vezes e a imagem, a impressão que eu tive quando eu estava estudando isso, é que muitas vezes a gente encara Jesus como se fosse um caixa de supermercado. A gente chega com a nossa lista de coisas que a gente quer receber, que a gente quer comprar, entrega para ele e oferece de pagamento nossas bajulações. Mas Cristo é muito mais do que isso. Cristo é aquele que vive. E aqui que está a nossa esperança. Cristo vive. Ele vive do lado de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o nosso intermediário. Ele é quem faz o meio de campo. E essa é a esperança. Não está nesse mundo, não está nas circunstâncias. Está no Cristo que sopra, que nos ajuda, que leva as nossas petições para Deus. Está nesse Cristo que leva as nossas intercessões para Deus. Então, entender, de novo, e eu vou repetir de novo e de novo, entender que Cristo é o intermediário, é o intermédio, é o mediador, é o que está no meio de campo entre Deus e a gente, é entender que esse relacionamento que a gente tem com Cristo abre espaço para Deus ouvir nossas súplicas, mas também abre espaço para nós ouvirmos o que Deus responde. E que nem eu, às vezes a gente pode buscar em oração e receber algo que a gente não queria, mas a gente vai receber aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E dou glórias a Deus quando o que eu quero é o que Deus quer, porque daí eu me sinto realizado, me sinto feliz, mas isso só mostra a paternalidade de Deus. E esse relacionamento com Jesus abre espaço para Deus receber as nossas orações, receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa admiração, mas também abre espaço para o nosso coração ser conduzido a esse momento. O nosso relacionamento com Jesus, ele abre espaço para a gente clamar para Deus a intervenção dele, principalmente na vida dos outros. Abre espaço para Deus ouvir e agir, mas também abre espaço no nosso coração para a gente ouvir o que Deus quer, para a gente ouvir o que Deus quer que nós peçamos a Ele, o clamor que Deus quer de nós. Irmãos, a pergunta, o desafio que eu deixo para vocês é: como tem sido esse relacionamento de vocês com Cristo? Será que tem sido um monólogo, algo que você só entrega? Ou será que esse relacionamento ele tem espaço para toda essa mudança do seu coração? Tem espaço para Deus ouvir com sinceridade, mas também responder com sinceridade? Irmãos, eu entendo que talvez o contexto de Timóteo, quando recebeu, era outro. Eu entendo que existe toda uma distância temporal e provavelmente contextual, né, entre o tempo que temos vivido e o tempo que Timóteo estava vivendo. Mas eu vejo como isso faz todo sentido para as nossas vidas. Como isso faz todo sentido nas circunstâncias que temos vividos. E eu faço dessa exortação de Paulo para Timóteo a minha exortação para nós vivermos com Cristo, entendendo que Ele é o mediador. Que a gente persevere nessas 4 práticas, irmãos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, ela é eficaz, ela é útil para o ensino, ela é útil para a exortação, Deus. Mas, acima de tudo, obrigado pelo Teu amor, Deus, que foi manifestado na vida de Cristo. E a verdade é que Ele vive e ainda se manifesta, Deus. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança, que nos acolhe, que nos sustenta. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de estar recebendo da Tua palavra, Pai.
E Deus, nesse momento eu peço para que nada disso seja um monólogo, Deus. Para que possamos ter o nosso coração aberto para esse relacionamento com Jesus. Entender que Jesus, sendo o mediador, é entender que Jesus não é simplesmente um canal, mas Jesus é uma pessoa que vive e vive em nosso favor. É entender que o Senhor olha para nós através da ótica de Cristo. E é entender que nós podemos chegar ao Senhor através de Cristo, Deus. Que, Pai, nós possamos sair mais e mais encorajados a ter esse relacionamento firme, esse relacionamento íntimo, esse relacionamento real com Cristo. Porque, de novo, Cristo vive. Cristo vive. Deus, eu peço para que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade. Total liberdade. Para que a gente possa estar sensível às súplicas que o Teu Santo Espírito quer nos conduzir. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos conduzir aos louvores e adorações que nós devemos render a Ti. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Deus, de nos levar, nos conduzir cada vez mais perto de Jesus e ter o nosso coração cada vez mais moldado ao de Cristo. Esse é o meu pedido, essa é a minha súplica, é a minha intercessão por todos nós, Senhor Deus. Em nome desse Filho amado, que apresenta tudo isso diante de Ti, Deus, é que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.